Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, cumprimentando a todos e conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser ratificada, dou-a por aprovada. Adiado para a próxima sessão, a pedido do relator, o processo 57875, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, Campo Novo do Parecis, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido a Nair Ritter. Dr. Marcos Faleiros, é isso, doutor Marcos? Adiado para a próxima sessão? Também da relatoria do Dr. Marcos, embargos de declaração, prestação de contas, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conta anual, exercício 2010, embargante Carlos Gomes Bezerra, presidente regional do PMDB. Ambos estão adiados para a próxima sessão. Pedido de preferência com sustentação oral 23683, requerimento, ação de declaratória de nulidade de ato jurídico referente ao processo 67477-2012, classe recurso eleitoral, prestação de contas Santa Carmen, 22ª Zona Eleitoral, eleições 2012, requerente Alessandro Nicoli e requerido Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Neste caso, eu acho que deve conduzir o doutor desembargador Luiz Ferreira, por causa do tribunal. Desembargador Luiz Ferreira, Vossa Excelência, anuncia novamente e conduza em razão de ser o tribunal o requerido. Muito bem. Muito bem. Reanunciando, o processo será em pauta, ação declaratória de nulidade de ato jurídico referente ao processo 674-77-2012, 611-0022, classe RR, recurso eleitoral, prestação de contas, Santa Carmen, Mato Grosso, 22ª Zona Eleitoral, eleições 2012, requerente Alessandro Nicoli. Requerido Tribunal Regional Eleitoral, o relator é o Dr. Marcos Faleiros da Silva, que tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador Luiz Ferreira da Silva, presidente em exercício desse tribunal, excelentíssimo senhor Dr. Marcos Faleiros, relator do processo, no nome do qual eu peço vênia para comentar os demais juízes desse tribunal. Mas não tem relatório? Primeiro relatório. Obrigado, senhor corregedor. Cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizado por Alessandro Nicoli, pretendendo anulação do acórdão número 23.049, proferido nos autos de recurso eleitoral número 674, 77/2012, folhas 12/15, o qual, de forma unânime, negou provimento ao recurso tirado contra a sentença e desaprovou suas contas de campanha. O requerente alegou que, após a aprovação da sentença, interpôs recurso eleitoral, tendo juntado novos documentos e que o magistrado, ao invés de exercer o juízo de retratação, acabou por remeter o processo para o órgão técnico. Após a emissão de parecer técnico, o processo foi encaminhado ao Ministério Público Eleitoral de primeira instância para nova manifestação. Em sintonia com o representante do Ministério Público Eleitoral, o magistrado manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos, remetendo os autos a este regional, oportunidade em que essa corte desproveu o recurso, analisando também questões levantadas pelo novo relatório técnico. Ao ajuizar a ação declaratória de ato jurídico perante essa corte, o requerente sustentou que o direito de defesa foi cerceado, haja vista que não lhe foi conferida a oportunidade de se manifestar sobre as novas irregularidades indicadas pela equipe técnica. Com este fundamento, requereu a decretação de nulidade do acórdão número 23.049. O douto Procurador Regional Eleitoral opinou pela improcedência dos pedidos contidos na exordial, folhas 34/37. O processo foi levado à sessão de julgamento de 11/2/2014, tendo o colegiado, por meio do acórdão número 23.905, extinto o processo em julgamento no mérito. Foi um voto vista do
na época, do Dr. Pedro, contrariando o voto do Dr. Chico, na época. Acolhendo a preliminar suscitada de ofício pelo terceiro vogal, Dr. Pedro Francisco da Silva, sob o argumento de que, em verdade, o presente feito versa ação rescisória, não tendo essa corte competência para julgá-la, eis que essa pertence ao Tribunal Superior Eleitoral. Ato contínuo, o requerente opôs embargo de declaração, alegando omissão do acórdão acima, em virtude de esse tribunal não ter se manifestado a respeito das orientações jurisprudenciais que apregoam que a relativização da coisa julgada é admissível, ao menos em tese, apenas em situações em que se evidencia colisão entre direitos fundamentais. Por meio do acórdão número 24.541, os embargos foram rejeitados ao entendimento de que buscavam o reexame da matéria, sob alegação de pré-questionamento, tendo sido interposto recurso especial eleitoral, que foi inadmitido, oportunidade em que foi interposto agravo. Em 23 de 4 de 2015, o ministro relator João Otávio de Mendonça deu provimento ao recurso especial eleitoral, anulando os acórdãos proferidos por essa corte e determinando retorno dos autos para que se proceda ao exame do mérito da ação declaratória de nulidade, ao argumento de que, ao menos em tese, a ação declaratória de nulidade é plenamente cabível, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Remetidos os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, esta reiterou o parecer de folhas 34/37, manifestando-se pela improcedência dos pedidos contidos na inicial, oportunidade em que este relator solicitou a inclusão em pauta de julgamento. É o relatório, excelentíssimo corregedor. Doutor Sidney, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Luiz Ferreira, excelentíssimo senhor relator, doutor Marcos Faleiros, em nome do qual peço vênia para comentar os demais membros do colegiado, ilustre representante da Procuradoria Regional Eleitoral, doutor Douglas Guilherme Fernandes, ilustres advogados que aqui se fazem presentes, senhores servidores, bom dia. Como relatado pelo doutor Marcos, esse processo já foi apreciado uma primeira vez nesse tribunal, oportunidade na qual o tribunal entendeu que não haveria a possibilidade de examiná-lo por ele na verdade, se travestir de ação rescisória. Esse processo foi, então, ao TSE e voltou assentado o seu cabimento. Quais são os fatos, então, excelência, de forma bem rápida e breve, que sustentam o ajuizamento dessa ação? Na verdade, aconteceu o seguinte. O prefeito eleito de Santa Carmen teve as contas desaprovadas pela sentença do juiz da 22ª Zona Eleitoral. A juiz interpôs o recurso eleitoral. O juiz ele tinha duas opções, ou receber o recurso e determinar o processamento para o TRE, ou exercer o juízo de reconsideração. Ele exerceu um juízo de reconsideração implícita, porque ele não mandou o recurso eleitoral para cá, só que manda o processo de novo para a equipe técnica, com base na nova documentação juntada pelo prefeito, fazer um novo relatório técnico. A equipe, então, faz um novo relatório técnico, intima o prefeito. O prefeito se manifesta novamente e junta nova documentação. Aí surge a nulidade, porque ele junta a documentação de folhas 204 a 560. Então, ele juntou uma farta documentação que, de fato, até então não existia no processo. E essa documentação vai, de novo, à equipe técnica. A equipe técnica, sem determinação judicial, faz um novo relatório final, manda direto ao Ministério Público, que faz novas ponderações e encaminha ao juiz. E aí o inusitado acontece. O juiz mantém a sentença anterior, sem dizer absolutamente nada, violando o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que é o dever de fundamentação. Só aí já se demonstra a nulidade intransponível. Mas aconteceu o pior, e daí o porquê do ajuizamento da ação declaratória de nulidade no tribunal e não no primeiro grau. Porque geralmente as ações são ajuizadas no primeiro grau, e quando se trata de nulidade intransponível ou falta de pressuposto de validade do processo, como é a intimação, a citação válida, a sentença é inexistente, então a ação declaratória de nulidade tem que ser ajuizada no juiz de primeiro grau. Mas aconteceu o seguinte, como o juiz não sentenciou de novo, apesar de ter reaberto o processo de prestação de contas, ele encaminhou os autos ao tribunal. E quando faz esse encaminhamento dos autos, como só tem uma parte, a jurisdição é voluntária, é o prefeito, o prestador de contas e o juiz, o julgador, ele encaminhou os autos ao tribunal. E ao encaminhar os autos ao tribunal, o tribunal, então, incorrendo em nulidade, aprecia o recurso e o desprove com base em relatório formulado depois da sentença recorrida, sem a intimação
para a apresentação de defesa e observância do princípio do contraditório. Então, são essas as circunstâncias que denotam a absoluta nulidade desse processo. Porque o juiz não estava obrigado a fazer o juízo de reconsideração no juiz de piso, só que ele fez. E a partir do momento que ele faz, ele reabre o processo. E aí ele agiu irregularmente lá, ocasionando a nulidade. E pior, aí vem o processo ao tribunal, e o tribunal... Nós tivemos na semana passada, o doutor Ricardo deu provimento aos embargos de declaração, 49753 do PR, justamente com base nessa mesma hipótese. O tribunal decide com base em documentações que sobrevêm ao processo sem a parte ter a oportunidade de se manifestar. E na petição da ação declaratória, nós colocamos, inclusive, a página em que o douto relator do processo, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, ao desprover o recurso do prefeito Alessandro Nicole de Santa Carmen, faz menção à documentação produzida pela equipe técnica depois da sentença e sem que a parte tenha tido a oportunidade de se manifestar. Especificamente as folhas 594 dos autos, há menção aos documentos e fundamentos externados no relatório de folhas 563 a 566 da equipe técnica de piso. E aí, então, a base fática, não há, de fato, como sustentar a validade desse processo. Não é à toa que, subindo ao TSE, o TSE, num exame prefacial, perfunctório, já viu que havia possibilidade de enfrentamento das matérias. E cito também, excelências, não em sede de querela nulitatis, obviamente, mas como fundamento de fundo, presente o cabimento desembaraçado da ação, um processo da relatoria do Dr. Lídio também, das últimas eleições de 2014, que é os embargos declaratórios 86960. Essas contas eram do deputado federal Sagas Moraes, que eu transcrevo da emenda seguinte: processo de prestação de contas, eleições de 2014, alegação de não notificação para manifestação sobre irregularidades apontadas pelo órgão técnico. Confirmação. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, embargos acatados. Há também um precedente do desembargador Rui Ramos, referente às eleições de 2008, em situação que era muito corriqueira à época. A equipe técnica apresentava o relatório, ia ao Ministério Público, o Ministério Público, então, muitas vezes inovava, trazia apontamentos que não eram previstos pela equipe técnica, e aí, então, a parte tinha suas contas desaprovadas. E destaco no ponto da ementa desse aresto do desembargador Rui. O apontamento de irregularidade sanável não deduzida no parecer técnico conclusivo, mas indicado no parecer ministerial, conduz à necessidade de notificação do candidato, abrindo-lhe vista dos autos para manifestação. E aqui, no caso, na ementa, disse que o recurso foi provido, reconhecendo violação contraditória e determinando essa nulidade da sentença. Então, excelências, sem contar inúmeras outras jurisprudências que foram citadas na exordial de vários outros tribunais, com destaque o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, que aceita o ajuizamento dessas ações pelo fato, e eu acho que a Justiça Eleitoral precisaria se sensibilizar a isso, de que é evidente que não cabe a ação rescisória no direito eleitoral apenas em hipóteses específicas previstas no Código Eleitoral de inelegibilidade com prazo de 120 dias e só cabendo ao TSE. Então, a própria construção do TSE e acolhida por alguns regionais é justamente no sentido de vamos abrir as portas do judiciário nas querelas nulitatis para que, como diz Cândido Rangel Dinamarco, não prevaleça a sentença que ele diz. Ele diz o seguinte, que a ordem constitucional não tolera que se eternizem injustiças a pretexto de não eternizar litígios. Essa é uma hipótese clássica de que se há o cabimento da querela nulitatis, é evidente que ela deve ser julgada procedente, porque houve múltiplos vícios, né, de fundamentação, do contraditório, da ampla defesa, de modo a tornar inválida, com todo respeito, o acordo proferido por esse tribunal. Então, a defesa do prefeito pede a procedência dessa ação, né, invocando a jurisprudência do TSE e de alguns regionais no sentido do cabimento mais flexível um pouco dessa querela nulitatis, né, e aí reconhecendo-se as teses de violação, contraditório, ampla defesa, o devido processo legal e demais princípios constitucionais que foram elencados, para que seja julgado procedente e, então, determinado o retorno dos autos
ao juiz de primeiro grau para que ele se manifeste e o juiz então sentencie, e não simplesmente mantenha uma sentença anterior depois de transcorrido todo um novo rito processual com apresentação de documentação pela parte. É o que pede a defesa, excelência. Muito obrigado. Lúcio Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Pedindo vênia à defesa, eu mantenho o parecer pela improcedência da ação. Volta a palavra ao Lúcio Relator. Consoante fiz constar no relatório, alega o requerente na presente querela nulitatis que seu direito de defesa foi cerceado uma vez que não teria tido oportunidade de se manifestar sobre as novas irregularidades indicadas pela equipe técnica a respeito dos novos documentos por ele juntados em sede recursal, requerendo a nulidade do acórdão de número 23.049, o qual negou o provimento ao recurso por ele interposto, mantendo a sentença que desaprovou suas contas de campanha. É imperioso registrar que, de fato, tal qual alegado pelo douto Procurador Regional Eleitoral, a legislação que trata do rito do processo de prestação de contas não prevê a juntada de novos documentos de sede recursal. De igual modo, também não há previsão para o envio do processo para nova análise técnica. É certo que este tribunal aceitava a juntada de novos documentos em sede recursal, entretanto, houve uma mudança de posicionamento, sendo que o atual é no sentido contrário, conforme se observa no julgamento proferido por meio dos acórdãos número 23.667, 23.671, 23.672 e 23.687, dentre outros, razão pela qual reproduzo trechos dos votos condutores proferidos pelo douto Pedro Francisco da Silva, juiz dessa corte. Aqui eu vou tomar vênia para deixar de citar aqui os acórdãos referentes à questão. Esse relator também reviu seu posicionamento para não mais aceitar a juntada de novos documentos em sede recursal. Desse modo, o rito observado nesses autos não está conforme a legislação, nem de acordo com o posicionamento vigente dessa corte, de modo que, na verdade, o magistrado de primeira instância deveria não conhecer a documentação apresentada extemporaneamente. Dessarte, partindo da premissa prevista no item anterior, não haveria fundamento para remessa ao órgão técnico, nem, consequentemente, para que o candidato fosse intimado para justificar-se. Destaque-se que o requerente teve oportunidade de instruir o processo de prestação de contas quando de sua apresentação, folha 5/33, e quando da manifestação sobre o relatório preliminar para expedição de diligências, folhas 41/123, cabendo a ele mesmo a responsabilidade pela não juntada de todos os documentos necessários para a instrução do feito. Ademais, perceba-se que o juiz monocrático não se valeu das irregularidades indicadas no relatório técnico, apresentado após a juntada dos novos documentos na via recursal, haja vista que apenas manteve a sentença conforme se pode vislumbrar no despacho de folhas 575, abaixo transcrito. Essa é aquela decisãozinha que eles dão de manutenção do recurso eleitoral, com relação à retratação. O requerente aduziu a existência de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido intimado para se manifestar a respeito das ocorrências indicadas pelo relator, as quais teriam fundamentado a desaprovação das contas. O assunto foi bem definido pelo douto Procurador Regional Eleitoral, folhas 36, razão pela qual solicito vênia para transcrever trecho do aludido parecer. Aspas. No entanto, para corroborar a incabível reforma da sentença, observa-se que as inconsistências externadas no relatório final retificador, em sua grande maioria, tratam-se de meras irregularidades, tendo as mais graves apontadas nos relatórios primordiais. Nota-se ainda que estas últimas irregularidades somente surgiram na tentativa do candidato de consertar as primeiras. O relator em questão, embora tenha mencionado os fatos novos, extraídos do parecer técnico feito após o recurso, discorreu em seu voto acerca do relatório de folha 125/126, que é o primeiro relatório, lá que o juiz baseou sua sentença, fazendo menção, inclusive, sobre omissão de receitas, o que é suficiente para ensejar a desaprovação de contas.
Com isso, quer-se dizer que a prestação de contas aqui tratada é caso de desaprovação, considerando ou não o relatório final confeccionado em sede recursal, mesmo porque a aludida peça é meramente informativa e opinativa, de modo que o tribunal a ela não está adstrito. Violação contraditória haveria se o tribunal baseasse sua decisão em provas ou fatos trazidos aos autos sem conhecimento do candidato interessado. A detecção de irregularidade nas contas apresentadas pelo próprio candidato, ao contrário, não representa inovação, mas sim exame mesmo das contas. Não fosse assim, o magistrado estaria obrigado a antecipar seu julgamento sempre que fosse o caso de reprovação das contas, informado de antemão o candidato às irregularidades vislumbradas. A legislação assegura ao candidato a oportunidade de contrapor-se ao parecer técnico, mas o juiz não está adstrito à conclusão do parecer, podendo reprovar as contas, mesmo quando aquela peça afirme não haver vício algum na contabilidade da campanha. É mister registrar, fecha aspas, destaquei, é mister registrar que não houve a ocorrência de cerceamento de defesa, como propalado pelo peticionante, mas sim manifestação dessa justiça a respeito dos pedidos do próprio requerente, conforme se vislumbra teor do relatório do voto, que deu origem ao acórdão número 23.049, a saber, cuida-se de recurso eleitoral interposto por Alessandro Nicole, Osmar Alexandre, candidatos ao cargo de prefeito e vice, respectivamente por Santa Carmen, Mato Grosso, nas eleições de 2012, contra respeitável decisão do juiz da 22ª Zona Eleitoral, que desaprovou as suas contas de campanha, folha 134/136. Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram a possibilidade da juntada de documentos em sede recursal e solicitaram a reforma da sentença, tendo o magistrado determinado a expedição de novo relatório técnico, folha 190. Às folhas 192/193 foi juntado o relatório técnico final retificador do exame. Ato contínuo, os candidatos protocolizaram pedido de reconsideração, juntando documentos, tendo sido expedido novo relatório retificador, por determinação do magistrado. Com fundamento no terceiro relatório final do exame, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela desaprovação das contas e, na decisão de folhas 575, o juiz a qual manteve a sentença proferida anteriormente. Destaquei. Ademais, a ausência da declaração das receitas estimadas recebidas, levantadas pelo primeiro relatório final de exame, folha 125/126, constitui irregularidade grave que é capaz de conduzir à desaprovação das contas. Vejamos o fragmento do voto condutor que tratou da questão. Relatório final de exame, folha 125/126, elencou as seguintes irregularidades. E aqui no voto condutor ele trata de todas as irregularidades tratadas no primeiro relatório. Que eu vou pular aqui. Eu quero tecer um comentário, é o seguinte, aqui. O doutor advogado ele tem razão, ele tem certa razão com relação às questões fáticas que ele disse com relação a essas questões processuais. Houve um relatório técnico que a sentença baseou-se antes unicamente desse relatório técnico. E esse relatório técnico inicial, o de folha 125/126, ele por si só já geraria desaprovação das contas. Isso é fato. O que está se tratando aqui é de formas, são formalidades. Aí, posteriormente à sentença, o juiz, por um motivo ou outro, eu não consegui compreender, ao ser interposto o recurso eleitoral, ele determinou um novo relatório ao órgão técnico. E houve novos apontamentos de irregularidades. Aí, o órgão técnico, aí na decisão que recebeu o recurso, o juiz não fez alusão nenhuma ao relatório técnico, entendeu? Aí, na sequência, o órgão técnico mandou um outro relatório sem manifestação nenhuma do Poder Judiciário. E apontou novas irregularidades. E, no acórdão, fez menção ao primeiro relatório e ao último relatório. A questão aqui maior, senhores, é que, para se decretar uma nulidade, o próprio TSE entendeu que a relativização da coisa julgada aqui, ela só pode ser reconhecida em situações graves. Situações graves, por exemplo, a ausência de uma citação no processo. No caso em questão, houve simplesmente uma menção parcial no acórdão de
relatório que foi feito de forma irregular, que eu estou desconsiderando mesmo aqui, com base na juntada de documentos de forma extemporânea, num recurso, entendeu? Houve menção no acórdão a esse relatório, mas o relatório mencionou também, o acórdão mencionou também o relatório que foi feito dentro dos trâmites legais. Com base unicamente nesse relatório, já as contas já estão desaprovadas. Ou seja, para se decretar uma nulidade, basta tem que haver prejuízo, e se alcançou a finalidade, não há como ser decretada essa nulidade, entendeu? Então, a relativização da coisa julgada aqui é só em casos extremos. Nesse caso aqui, o primeiro relatório já dá ensejo à desaprovação das contas. E em nenhum momento também a defesa, quando entrou com a querela nulitatis, ela apontou pelo menos indícios de que haveria alguma vamos dizer assim, uma fumaça do direito de que as contas do prefeito poderiam ser aprovadas, entendeu? Simplesmente é mero e puro erro formal. É o que eu bato aqui no tribunal, assim, sempre, eu digo aqui no tribunal, é mera e pura formalidade. Essa é a questão dessa querela nulitatis. Então, com essas considerações e em harmonia com o excelente, por sinal, quero parabenizar aqui o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, e com base no artigo 487, inciso 1, depois eu te ligo, tá? do novo Código de Processo Civil, eu julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. Esse é o voto, e muito obrigado, senhor corregedor. Como vota, doutor Flávio? Senhor presidente, eu vi atentamente os votos, a sustentação oral do advogado, do outro advogado, e as considerações, o voto, o relatório e as considerações do relator, doutor Marcos. Eu entendo o seguinte: se o juiz fez menção ao segundo relatório, se ele não hauvesse feito menção nenhuma no relatório, na questão inicial, eu entenderia que a questão estava suprida, não haveria o que se falar em termos de nulidade. Mas quando o juiz vem ao processo e se refere, mesmo que de uma forma não tão direta, aos documentos e a esse relatório segundo, eu entendo que, se não é oportunizada a parte a falar novamente do processo, existe sim uma nulidade processual. Então, diante disso, eu vou abrir a divergência, mas eu vou votar contrário, com a devida vênia ao relator, mas eu vou dar procedência aos pedidos da inicial. O voto do doutor Ricardo. Senhor presidente, eu fiquei com uma dúvida, gostaria que o relator, se pudesse me esclarecer. Sim, claro. Me parece aí que o problema, de fato, o juiz me parece que agiu com erro improcedendo em relação a abrir novamente a oportunidade para o órgão técnico se manifestar. Na verdade, deveria ter, ainda que com a juntada de documentos novos, deveria ter remetido ao tribunal, porque a competência dele mesmo se esgotou na medida que ele proferiu a sentença naquele momento. Mas a dúvida que eu fiquei é se o tribunal, ao analisar o recurso, utilizou como fundamento para a manutenção da reprovação de contas documentos novos juntados posteriormente à aprovação da sentença. Essa é a dúvida que eu fiquei, porque o tribunal, penso eu, que até poderia conhecer desses novos documentos, mas não sem dar a oportunidade da parte se manifestar. Então, aí reside o objeto da minha dúvida. E não sei se o relator pode me esclarecer. Excelentíssimo doutor Ricardo, vamos lá. A sentença de primeiro grau, proferida pelo juiz eleitoral, ela está em conformidade com os parâmetros constitucionais. Ela baseou-se única e exclusivamente no relatório técnico de folha 125, que respeitou-se contraditório e ampla defesa. O problema ali foi no acórdão do TRE, no qual, onde nesse acórdão
realmente o douto relator e o tribunal fez menção ao relatório de folha 125, que foi colhido dentro dos parâmetros constitucionais, porém fez menção também ao relatório de folhas 563/566, que, na opinião desse magistrado, não seguiu os parâmetros constitucionais. Não seguiu a questão da oportunização da defesa e foi colhido de forma que não preenche os requisitos em lei. A tese, a única questão é que a tese desse magistrado é que tudo dali para frente não serviu. A tese do voto do relator é só mais uma questão de interpretação. Os fatos, como eu disse, estão bem relatados pelo nobre advogado aqui na tribuna, são claros os fatos. É mais uma questão de interpretação mesmo com relação à questão, entendeu? Eu não sei se eu fui claro, doutor Ricardo, está bem claro. Então, creio eu, senhor presidente, mas o objeto da nulidade seria o acordo do tribunal. Um acordo, exatamente. Porque aí o tribunal vai poder analisar, uma vez anulado o acordo, se assim ocorrer, o tribunal vai poder analisar, inclusive, a possibilidade ou não de se conhecer desses novos documentos, né? Porque os documentos não foram admitidos pelo tribunal na oportunidade anterior do julgamento, né? Então eu vou pedir vênia ao eminente relator, mas eu vou acompanhar a divergência, porque entendo que o princípio da ampla defesa e contraditório são princípios de envergadura constitucional que não podem, de sobremaneira, ser afastados, mas tão somente para anular o acórdão, permitindo a esse tribunal, num novo julgamento, analisar, inclusive, sobre a pertinência ou não da análise e do recebimento dos novos documentos. Só desculpe pela ordem de interrupção, só vou citar aqui o pedido do doutor, só pedido da petição inicial, justamente, no mérito, com espectro nas razões alhures delineadas, petição inicial, total procedência pedido da demanda declaratória, em mãos de ordem a se declarar nulos os acórdãos do TRE-MT número 23.049. Ele pediu a sentença também, né? Pediu nula também a sentença monocrática atacada pelo apelo, para que se permita também, a hora requerente, a similitude do facultado ao parquê. A sentença eu não vejo nenhum tipo de objeção. A sentença não há. Doutor Marcos, só posso fazer um esclarecimento de fato com relação ao pedido? Depende do corregedor lá. Se o presidente me permite, porque até o senhor falou assim, quando Vossa Excelência se manifesta com relação ao juízo, eu não sei o porquê dele ter acolhido ou não esses documentos. É que, na verdade, apesar dele não se manifestar, ele exerceu o juízo de retratação do Código Eleitoral. Tanto é assim que ele deu início a um novo processo. Após a sentença. Por isso que eu peço a nulidade também da sentença, porque a sentença que sobreveio depois desse novo processamento, ela é nula. E ela é nula porque também não deu a oportunidade para a parte se manifestar lá na origem. Então, o vício de nulidade está no acórdão e também está na sentença, porque desde a origem a parte não teve a oportunidade de se manifestar. Com relação a essa documentação que foi utilizada no voto do doutor Francisco Alexandre, como o doutor Marcos Falleiros se manifestou, nas folhas 594. Ele, de fato, se manifesta com relação ao primeiro relatório, mas ele traz fundamentos do outro relatório também, para, nessa união de fundamentação, dizer que as contas, de fato, deveriam permanecer desaprovadas. Então, só explicar o porquê do pedido de nulidade também da sentença. Agora eu compreendi. O doutor está pedindo a nulidade da sentença porque no segmento do recurso é que ocorreram as supostas alegações de nulidade, as supostas nulidades ocorridas. Senhor presidente, então eu mantenho o voto no sentido da anulação só do acórdão, porque entendo que até ser proferida a sentença não houve qualquer nulidade. Se ocorreu alguma nulidade, foi posteriormente à aprovação da sentença. E quanto ao juízo de retratação exercido por juiz, ele não teceu nenhum juízo de mérito. Então, apenas o despacho dele, está transcrito no voto do eminente relator, ele, até posso ler, ele fala, vistos em correição, mantém a sentença proferida em sua integralidade e remete-se os autos ao Tribunal Regional Eleitoral com as homenagens de estilo. Mas, doutor Ricardo, outra observação. Essa aí é a sentença que mantém. Dirigir ao relator, né? Porque ele tem que conceder, eu acho que, ao presidente. Né? É a mim que tem que dirigir. De qualquer sorte, eu acho que você já
Já explicou os fatos todos, agora estamos a examinar as teses jurídicas. Com a palavra, senhor doutor Ricardo. Então, eu mantenho o voto no sentido da anulação do acórdão. Não sei se o voto divergente também é nesse sentido. Eu gostaria de esclarecer, senhor presidente. Na verdade, eu entendo assim como o doutor Ricardo mencionou. A minha divergência é a partir no acórdão, a partir da sentença. Doutor Paulo César. Senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência, convênio relator, com duas considerações. Primeiro que o doutor Ricardo acabou de esclarecer que ele explicitamente, o magistrado de primeiro grau, disse que mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. Então não houve, em momento algum, o juízo de reconsideração por ele. O que ocorreu ali, acredito eu, foi um erro improcedente, talvez o volume de serviço, mandou inadvertidamente para o órgão técnico produziu, isso foi um equívoco, lamentável, mas foi um equívoco. Agora, não tem como não anular o acórdão dessa corte. Eu vou transcrever aqui, vou ler novamente até o parecer do Ministério Público, em que diz: o relator em questão, embora tenha mencionado os fatos novos extraídos do parecer técnico feito pós-recurso, na verdade, ele valorou provas produzidas pela parte sem que a parte pudesse manifestar. Então, logo, infelizmente, há uma nulidade clara, inegável. Isso contamina a ampla defesa. Então, com base no próprio parecer ministerial, não tem como não reconhecer que houve um flagrante erro também procedendo nesse tribunal. E pedindo vênia ao nobre relator, eu vou acompanhar o voto divergente inaugurado pelo doutor Flávio. Agora, finalmente, o doutor Rodrigo Roberto. Com a devida vênia do eminente relator, acompanho a divergência, senhor presidente. Muito bem. Então, o tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido para efeito de anular o acórdão número 23049 nos termos do voto do primeiro vogal, em dissonância do parecer ministerial, vencido o doutor relator. Transfiro a palavra ao Luiz Presidente. Obrigado, senhor desembargador. Julgamento da relatoria do doutor Paulo César. Vossa Excelência vai julgar em bloco, doutor? Em bloco, senhor presidente. Então, chamo os dois. Processo 149 e processo 14808, ambos de embargos de declaração. O primeiro é embargante Zenaide Rocha, o segundo Janete Terezinha da Veiga. E em ambos o embargado é o Ministério Público Eleitoral. Passo a palavra ao eminente relator. Senhora presidente, são dois processos oriundos tanto da mesma zona eleitoral, 22ª zona eleitoral, e trata-se, lerei o voto paradigmático, é o mesmo advogado, é a mesma causa e é a mesma causa de pedido. Trata-se de embargo de declaração oposto por Zenaide Rocha contra o acordo 25328, proferido na sessão plenária de 25 de fevereiro de 2016, que, em consonância parcial com o parecer ministerial, deu provimento ao recurso do Ministério Público da 22ª Zona Eleitoral e condenou o embargante por doação acima do limite legal, aplicando-se-lhe a sanção pecuniária no valor mínimo, conforme emenda transcrita abaixo, que eu peço vênia para não ler. Alega embargante que existe contradição no citado acordo em condenar a eventual doação financeira acima do limite legal, tendo em vista que a fundamentação na qual se baseou o representante se aplica às doações de recursos financeiros e não aos estimados. Argumenta ainda que contribuiu com a campanha eleitoral fazendo doação estimada de veículo automotor de sua propriedade. Junta nestes embargos documentos buscando demonstrar que a doação se enquadrou no limite de R$50 mil. Postula, ao final, pelo conhecimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos suspensivos e modificativos de seu provimento. Ouvida, a Procuradora Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos embargos. É o relatório. Só da outra procuradoria. Senhor presidente, como se trata de embargos de declaração e o MP é parte, eu vou deixar de me manifestar oralmente. Devolvo a palavra ao eminente relator. Os embargos não merecem provimento. A suposta contradição apresentada pelo embargante não se verifica no julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público da instância de origem, que originou o acordo 25359. Como salienta a Procuradoria Regional Eleitoral, entre aspas, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração
é aquela intrínseca à própria decisão, tal como se dá, por exemplo, quando a fundamentação e o dispositivo encontram-se em confronto. No presente caso, toda a tese de convencimento desse relator e sua fundamentação estão compatíveis com o desfecho do voto, que foi ratificado pelo colegiado, não havendo, no caso, a hipótese arguída pelo embargante. Ocorre que o cerne da questão que permeia esses autos diz respeito à doação estimável em dinheiro, no caso, cessão de uso de veículo da embargante ao candidato Mauro Sérgio Garcia, no valor total de R$ 3.000, consoante recibo de número 5. Segundo o Ministério Público Eleitoral, autor da representação de recurso eleitoral, a doação não se enquadra na exceção prevista no artigo 23, parágrafo 7 da Lei de Eleições, como a dos embargantes, em razão de não haver prova nos autos da propriedade do bem cedido. Durante a instrução do processo, a embargante não apresentou documentos comprobatórios da propriedade do referido bem, que habilitaria a efetuar a doação extrapolando o limite legal previsto na legislação de regência. Ao apresentar a defesa, a embargante, durante a instrução processual, enfatizou que, no caso, aplicava a seção prevista no artigo 25.1, parte final da citada resolução. Porém, não se atentou ao dever de demonstrar a propriedade do bem doado, como prevê mesmo artigo em sua parte final. Intimada na pessoa do seu representante legal, via diário eletrônico, a apresentar as contrarrazões, quedou-se silente, conforme certidão constante dos autos. E aqui vem o cerne da questão. Somente após o julgamento do recurso, em sede de embargos, apresentou documentos que, no seu sentir, comprovariam o acerto de sua conduta. Segundo o entendimento pacificado desta Corte, admite-se a juntada de documento na fase recursal em caso de documento novo, na forma da lei ou no caso de ausência de intimação da parte para se manifestar ou apresentar o documento que pretende ver juntado com o recurso. E aqui eu transcrevo julgados dessa Corte, que peço venho para não ler, partos julgados, inclusive, matéria pacífica. Na espécie, não se trata de documento novo, e como antes mencionado, nas várias oportunidades que teve para se manifestar nos autos, a embargante apenas arguiu sobre a propriedade do veículo doado que lhe garantiria a aplicação de exceção legal, porém, não comprovou, na instância ordinária, a referida propriedade, cabendo, pois, seu acolhimento nesses embargos. Então, na verdade, aquela velha questão, após o julgamento, na sede de embargo, traz à parte documentos que não são novos, que já tinham conhecimento, tentando modificar. Então, não há contradição, mas sim tentativa de modificar o convencimento do pleno, mediante juntar documentos que a parte já possuía. Por isso, acolho os embargos de declaração e nego o provimento, mantendo intacto o acordo 25328. O outro processo, senhor presidente, é idêntico a esse. Os mesmos fundamentos. Eu consulto o plenário se há alguma divergência do voto do eminente De acordo. relator. Todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do outro relator. Processo 40107, revisão do eleitorado, município de Primavera do Leste, 40ª Zona Eleitoral. Requerente, Corregedoria Regional Eleitoral de Mato Grosso, desembargador Luiz Ferreira, com a palavra. Vossa Excelência, senhor presidente, já fez praticamente o relatório. Eu vou pedir licença para fazer minhas suas palavras e dizer que, diante do exposto, em consonância com a Procuradoria, voto pela homologação dos procedimentos de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos do município de Primavera, com fundamento no artigo 76, inciso 2, combinado com o artigo 73, parágrafo único da Resolução TSE 21.538/2003 e artigo 24 da Resolução TRE número 646/2015, determinando outro sim a expedição de comunicação ao cartório eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral. Após o trânsito em julgado do acordo, estes autos deverão ser encaminhados à Corregedoria Regional, que fará, no prazo de 5 dias, o registro da data de homologação da revisão do eleitorado no sistema ELO. Após, deverá a Secretaria Judiciária remetê-los imediatamente ao Juízo Eleitoral de Origem, que mandará providenciar, no prazo de 3 dias, que todas as questões eleitorais canceladas sejam processadas no sistema ELO, mediante o lançamento do código ASE 469. Eu só esclareço as duas partes que esse procedimento, toda a legislação foi cumprida, né? E resta a mim, como relator, só homologar a tramitação e aqui acabo de fazê-lo. Alguma divergência do voto do relator? O Tribunal, por unanimidade, aprovou a homologação
trazida pelo eminente relator do caso, desembargador Luiz Ferreira. O último processo, já na matéria administrativa, é o processo 144553, a questão do concurso público, doutor Paulo. Em rápidas palavras, doutor Paulo pode me ajudar, claro, se claro. necessário, e eu reputo absolutamente necessário, que ele está bastante já próximo da matéria. Nós tivemos, por parte do Ministério Público Federal, uma arguição no que concerne as cotas no concurso público. E eu estou trazendo aqui um voto. Eu gostaria só que o doutor Paulo fizesse uma rápida introdução a respeito do assunto para situar Vossas Excelências. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade de tentar esclarecer. Como o Pleno sabe, eu participo do CONAD, que é o Conselho de Administração desse tribunal, e na última sessão e na primeira e última inaugural, nós discutimos exatamente essa questão. Foi efetuado o concurso de servidores, foi homologado, porém, esse concurso nosso não foi realizado por nós, foi realizado pela CESP-UNB, que tem um domínio técnico para fazer isso, e uma questão nova, que seria as cotas raciais, foi efetuado sob os critérios científicos estipulados pela CESP-UNB, porém, uma vez homologado, houve uma representação perante o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que encaminhou para cá, a candidata era do Rio de Janeiro, e o Ministério Público Federal, na pessoa do Dr. Kleber, se viu na obrigação de recomendar, inicialmente pediu esclarecimento e depois recomendar a anulação parcial do concurso até aquela fase, porque entendeu que os critérios ali estabelecidos da fenotipia, fenótipo, estava equivocado. E de fato, nós analisamos, verificamos que havia em concursos anteriores efetuados pelo CESP-UNB equívocos, inclusive reconhecidos judicialmente. A manifestação ministerial é acompanhada de forte substrato jurídico. Nós ainda tentamos conversar com o Dr. Kleber e ele, de uma maneira bastante gentil, se dispôs. O Felipe, nosso diretor administrativo, já tinha conversado com ele. Depois eu, com a incumbência da presidência, Dr. Desembargador Luiz Ferreira, nós fomos, junto com o Felipe, conversar com ele, explicar as nossas preocupações, né, e ele ponderou e até disse que tentou ser da maneira menos restritiva possível, e de fato foi, mas que ele estava vinculado e não houve como, então, num processo dialético com o Ministério Público, né, tentar passar à frente nessa etapa, e aí não houve, e ele mantém a recomendação de anular. E, pessoalmente, e aí, senhora presidente, você até me permita já antecipar meu entendimento, se Vossa Excelência me permite, lamentável dizer, mas eu acredito que o Ministério Público está coberto de razão nesse aspecto. Nós tentamos administrativamente tentar equacionar o problema com o aval da nossa presidente, mas não foi possível e seria extremamente temerário. A nossa administração fez uma análise de risco, nas 3 análises de risco, todas têm, nosso maior medo é a judicialização do processo e acobertado de exatamente, de um excelente parecer técnico, e aí, enfim, esse é o substrato fático que permeou certamente o processo que Vossa Excelência será o julgamento. Muito obrigado, doutor Paulo. Só para que todos possam ter uma noção das perguntas formuladas, e que são essas o objeto que nós estamos a propor aos senhores ao final, para que anulemos apenas essa parte do concurso. As perguntas pelo IBGE foi o seguinte: alguém já o discriminou por sua cor? O candidato deveria responder. Já o chamaram por sua cor, por exemplo, negra, morena? A maioria de seus amigos é de cor preta ou parda? Você já namora ou namorou uma pessoa de cor preta ou parda? A maioria de seus ídolos é de cor preta ou parda? De que cor ou raça você se considera? Enfim, é realmente uma sequência de perguntas indutivas, né? Que no nosso entender não atinge o objetivo de oferir aquilo que seria o candidato que pudesse se enquadrar dentro do sistema de cotas. Nós estamos votando no sentido de declarar nula a fase de verificação da condição de candidato negro e, por consequência, a nulidade também da homologação dessa fase, sem prejuízo das outras. Claro que haverá, em efeito dominó, alguma
alguma situação na colocação desses candidatos aprovados, mas não irá refletir em modificação no resultado. Só iremos anular essa fase que iremos repeti-la. Todos de acordo? Todos de acordo. E aí Vossa Excelência resolveu que será feito pessoalmente, né? Pessoalmente. A pessoa virá aqui, nós vamos olhar. O nosso diretor esteve em Brasília tentando sensibilizar os nossos contratados que fizeram a prova a arcarem com os custos. E não obstante o fato deles admitirem que realmente foi muito confusa, que não iria ferir coisa nenhuma, tal, eles ainda fizeram corpo mole, digamos assim, no sentido de assumir. Tá. Mas propuseram um meio termo, né, Felipe, que para nós atende e nós iremos adotar, inclusive com a verificação presencial. Se for possível. Né? Nesse caso, nós conseguiremos dar cabo desse concurso, de sorte a contratar antes do prazo. Nós estamos correndo por isso ele veio hoje para a pauta, porque nós precisamos desses até antes da eleição. Muito bem. Pois não, doutor. Permita, senhor presidente, até o Felipe me trouxe um dado que até nos deixou até mais até insatisfeito com a situação, porque o próprio CESP-NB, isso tem que ser dito, fez o concurso para o STJ. E lá no STJ, os editais foram praticamente contemporâneos do nosso e do STJ. Só que no STJ, eles fizeram com a verificação pessoal. E o nosso aqui fizeram com esse questionário. Então, na verdade, usaram um critério distinto e já sabiam desse problema. Então, na verdade, criou-nos um problema gratuitamente. Né? Podia ter utilizado. Mas nós não podemos cobrá-los, porque senão nós vamos perder o tempo. Então, nós vamos ter que acertar o meio termo, né? Porque o ideal era, nesse caso, judicializar, né? Tendo no polo passivo. Deus me livre, se judicializar, nós não saímos. Não, judicializar é que eu digo o ressarcimento contra o CESP, né? Mas como vai ser feito um acordo? Mas vai ser um meio termo, né? Não, vai ser feito um acordo, vai ser feito um meio termo, eles admitem, vão fazer parte, porque nós estamos correndo exatamente para evitar a judicialização. Para tentar resolver o problema. Uhum. Nada mais havendo a ser tratado, eu quero agradecer a presença de todos, anunciar a presença do presidente que irá nos receber para tratarmos do assunto dos servidores daqui da casa, né? E agradecendo, portanto, a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.